Bom, pessoal, a gente vai começar a falar aqui sobre os tipos de sinais. Precisamos saber antes que para transmitirmos dados, os dados, precisam ser transformados em sinais eletromagnéticos. Quando você envia uma imagem pelo WhatsApp para uma pessoa, aquela aplicação WhatsApp trabalha através do modelo TCP/IP de internet. Este tem algumas camadas e protocolos, regras em cada camada, e uma das camadas é a camada física, que vai transformar aquele bit em impulsos elétricos que serão enviados através de um meio de transmissão, seja uma rede sem fio, passando por uma rede de cabos de cobre, ou rede de fibra óptica, ou uma rede de operador de telefonia móvel. Tanto os dados como os sinais que os representam podem ser analógicos ou digitais em sua forma. Temos que os dados analógicos tratam informações contínuas e damos o exemplo do relógio analógico, cujos ponteiros de horas, minutos e segundos podem ser vistos de forma contínua. Já os dados digitais tratam de informações que possuem estados discretos. Então, analógico contínuo e digital discretos, onde o exemplo do relógio digital nos informa as horas e os minutos, onde os dígitos mudam repetidamente, E daí temos aí que passando de 10 e 9 para 10 e 10 em um piscar de olhos. Os dados analógicos, como os sons produzidos pela voz humana assumem valores contínuos. Quando alguém fala, cria-se uma onda analógica no ar. Então, eu estou falando aqui com vocês e está passando pelo ar essa onda analógica. Essa pode ser capturada por um microfone, que é o caso que está acontecendo agora, porque eu estou gravando esse vídeo, e convertida para um sinal digital. Como nesse exemplo, onde o microfone está conectado a um hardware, existe um sistema que vai salvar aquele som em um computador. Dados digitais assumem valores discretos. Por exemplo, os dados são armazenados na memória do computador na forma de zeros e uns e podem ser convertidos em um sinal digital ou modulados em um sinal analógico para transmissão através de um meio físico. Vamos fazer uma pequena revisão. Temos que lembrar que os sinais podem ser analógicos e digitais, que os dados analógicos são contínuos. É só lembrar das ondas com altos e baixos em um gráfico que tem como linha horizontal o tempo. E precisamos lembrar que os dados digitais possuem estados discretos e assumem valores discretos. Vamos ver mais detalhes sobre isso mais na frente. Bom, os sinais analógicos podem ter um número infinito de valores em um período de tempo. À medida que a onda se desloca do valor A para o valor B, ela passa por infinitos valores ao longo desse caminho. Por outro lado, o sinal digital pode ter apenas um número limitado de valores definidos, embora cada valor possa ser um número qualquer. Geralmente ele é representado como um nível lógico 1 ou um nível lógico 0. Abstraiam essa duplicidade aí de gráficos. Bom, a maneira mais simples para mostrar sinais é colocá-los em um gráfico com um par de eixos perpendiculares. O eixo vertical representa o valor, a intensidade do sinal. O eixo horizontal representa o tempo, time. Na figura desse slide, ilustramos um sinal analógico e um sinal digital. Sinal analógico e o sinal digital. A curva representando o sinal analógico passa por um número infinito de pontos. As retas verticais do sinal digital, porém, apresentam
o salto repentino que o sinal faz de valor para valor. Sinais periódicos e não periódicos. Tanto os sinais analógicos como os digitais podem assumir uma de duas formas, que são periódicos ou não periódicos. Algumas vezes chamamos aperiódicos, pois o prefixo a em grego significa não, né? Assim como eu já expliquei para vocês a diferença entre o aluno e o estudante. Um sinal periódico completa um padrão dentro de um período mensurável, denominado de período. E esse padrão se repete de forma idêntica ao longo dos períodos seguintes. O término de um padrão completo é chamado de ciclo. Um término de um padrão completo é chamado de ciclo. Já um sinal não periódico muda sem exibir um padrão, né, de uma hora para outra, né? Ou ciclo que se repita ao longo do tempo. Então temos que tanto os sinais analógicos como os digitais podem ser periódicos ou não periódicos. Em comunicação de dados, usamos comumente sinais analógicos periódicos, pois eles precisam menos largura de banda, e sinais digitais não periódicos, pois eles podem representar variação nos dados. Os sinais periódicos podem ser classificados como simples ou compostos. Um sinal analógico periódico simples, uma onda senoidal, não pode ser decomposta em um sinal mais simples. Um sinal analógico periódico é composto por ondas senoidais múltiplas, né? Então, temos aí essas duas situações, né? A onda senoidal é a forma fundamental, né, mais fundamental de um sinal analógico periódico. Quando a visualizamos como uma curva oscilante simples, sua mudança ao longo do curso de um ciclo é suave e consistente. Um fluxo oscilando e contínuo. Nessa figura, podemos ver uma onda senoidal. Cada ciclo consiste em um arco único acima do eixo de tempo, seguido por um arco único abaixo dele. Uma onda senoidal pode ser representada por 3 parâmetros. Então a gente colocou aqui para lembrar como o AF, né? Então temos aí a amplitude máxima, a frequência e fase. Então lembrou do AF, lembrou dos parâmetros que representam uma onda senoidal. Senoidal, AF. Esses 3 parâmetros descrevem totalmente uma onda senoidal. Quando falamos de amplitude máxima, estamos falando de um valor absoluto da máxima intensidade, proporcional à energia que ela transporta. Para sinais elétricos, a amplitude máxima é normalmente medida em volts. Podemos ver nesses gráficos 2 sinais e suas amplitudes máximas. No gráfico, há um sinal com amplitude máxima elevada, e no gráfico B, né, no gráfico A, está esse elevado aí, e no gráfico B, um sinal com amplitude máxima baixa. A eletricidade em sua casa pode ser representada por uma onda senoidal também, com amplitude máxima entre 155 e 170 volts. Entretanto, é do domínio público que a voltagem da eletricidade em nossas residências, por exemplo, em São Paulo, é de 110 a 127 volts. Se fosse no Nordeste, podemos fazer uma regra de 3 e teríamos 220 a 254 volts. Podemos dizer que a voltagem de uma bateria é constante. Esse valor constante pode ser considerado uma onda senoidal também, conforme veremos mais tarde.
Por exemplo, o valor máximo de uma bateria, né, uma pilha AA, normalmente é de 1,5 volts. Período e frequência. Falamos que período se refere à quantidade de tempo, em segundos, que um sinal precisa para completar um ciclo. E frequência corresponde ao número de períodos em um segundo. Note que período e frequência são apenas uma característica definida de duas formas. Período é o inverso da frequência e vice-versa, como mostra a fórmula no slide. F é igual a 1 sobre T e T é igual a 1 sobre F. Nesta figura, podemos ver no gráfico uma amostra de um sinal com frequência de 12 Hz em um segundo e isso significa que temos 12 períodos completando um ciclo de um segundo. Já no gráfico B, podemos ver um sinal com frequência de 6 Hz em um segundo, pois isso significa que teremos 6 períodos completando um ciclo de um segundo. O período é expresso formalmente em segundos. Pensou em período, pensou em segundos. A frequência é expressa geralmente em hertz, que são ciclos por segundo. Então, pensou em hertz, pensou em ciclos por segundo. Unidades de período e frequência podem ser vistas nessa tabela dos slides. Então, a gente vê aí, nessa unidade aqui, temos segundos, milissegundos, microsegundos, nanosegundos e picosegundos, onde a representatividade aqui numérica, equivalência, refere a 1 segundo, 10 a menos 3 segundos, 10 a menos 6, 10 a menos 9, 10 a menos 12. Com relação aos ciclos por segundo, temos aqui que a unidade é o Hertz, 1 Hertz, 1 kHz equivale a 10 a terceira Hertz, Megahertz, 10 a sexta Hertz, Gigahertz, 10 a nona Hertz e Terahertz, 10 a 12 Hertz. A energia elétrica que usamos em casa tem frequência de 60 Hz. Já na Europa, por exemplo, tem 50 Hz. O período dessa onda sinusoidal pode ser determinado como podemos ver nessa fórmula, onde o tempo é igual a 1 sobre a frequência, sendo a frequência 60, fica 1 sobre 60, onde temos 0,0166 segundos, onde transformamos para milissegundos, utilizamos 10 elevado a 3, que é a equivalência do Hertz. Temos um período aí dividido por tempo, período barra tempo, de 16,6 milissegundos. Temos que o período da energia elétrica para nossas lâmpadas em casas é de 16 praticamente milissegundos. O que acontece é que a nossa visão não é suficientemente sensível, ou seja, rápida, para distinguir essas rápidas mudanças de amplitude. Então, temos lá a lâmpada acendendo e desligando, mas o nosso olho não percebe, por causa que a frequência é muito alta. Então, frequência é a taxa de mudança em relação ao tempo. Então, está mudando lá. A mudança em curto espaço de tempo significa alta frequência. Então, é o caso dessa lâmpada. Já mudanças ao longo de espaço de tempo prolongado significa baixa frequência. O termo fase, esse termo ele descreve a posição de forma de onda relativa ao instante zero. Se imaginarmos a onda como algo que pode ser deslocado para frente e para trás ao longo do eixo de tempo, essa fase quantifica esse deslocamento, ou seja, indica o estado do primeiro ciclo. A fase é medida em graus ou radianos em um deslocamento de fase de 360 graus. Refere-se a um deslocamento de um período completo.
Um deslocamento de fase de 180 graus corresponde a metade de um período e um deslocamento de fase de 90 graus corresponde a um deslocamento de 1/4. Observando essas 3 ondas senoidais, podemos ver na primeira uma onda senoidal com fase zero, que se inicia no instante zero, com amplitude zero, e sua amplitude é crescente, então ela cresce, né? Temos aí a setinha para cima. Foi colocado uma setinha aí para cima, então dessa forma a gente percebe essa amplitude crescente. Já na onda da letra B, temos uma onda senoidal com a fase de 90 graus. Se inicia no instante zero, com amplitude máxima, onde sua amplitude é decrescente, né? Então temos que, da situação 90 graus, a amplitude é decrescente. E na onda C, a onda senoidal com fase 180 graus se inicia no instante zero, com amplitude zero, e temos uma amplitude decrescente também. Temos uma outra característica de um sinal que trafega por um meio de transmissão, que é o comprimento de onda, onde o comprimento de onda associa o período ou frequência de uma onda senoidal simples à velocidade de propagação no meio. Temos nessa figura uma onda com um determinado comprimento, e a de cima é a onda e a onda de baixo, né? Temos o comprimento, né, maior, né? Então a de cima a gente tem no instante t esse comprimento, e na de baixo no instante t mais um período, né, um período a mais, né, um tempo a mais, ela tem esse comprimento, né? Então, nesse sentido aqui é o sentido da propagação, né? Então, temos 2 comprimentos diferentes com o passar do tempo. Temos que a frequência de um sinal independe do meio, mas já o comprimento de onda depende tanto da frequência quanto do meio. Em comunicação de dados, muitas vezes, usamos o comprimento de onda para descrever a transmissão de luz em uma fibra, por exemplo. Sendo assim, basicamente, temos que o comprimento de onda é a distância que um sinal simples pode percorrer em um período. O comprimento de onda pode ser calculado caso seja dada a velocidade de propagação, a velocidade da luz, por exemplo, e o período do sinal. Entretanto, já que o período e frequência se relaciona entre si, se representarmos o comprimento de onda por lambda, a velocidade de propagação por c, velocidade da luz, e a frequência por f, obtemos a fórmula vista nesse slide, onde o comprimento da onda é igual à velocidade de propagação vezes o período, que é igual à velocidade de propagação sobre a frequência. Então, a fórmula resumida como lambda é igual à velocidade de propagação sobre a frequência. Desta forma, é possível encontrar o comprimento da onda. Esse princípio é muito utilizado por equipamentos de comunicação de dados, de redes de computadores, para encontrar a quantos metros está, aproximadamente, o local onde um cabo de dados se rompeu. Equipamentos que certificam, né? Entenda como uma garantia de qualidade, né? Esses equipamentos que certificam um cabo, podemos mostrar o tamanho daquele cabo. Então, como o comprimento da onda depende da frequência e do meio. Se o meio acabar, a onda acaba. Continuamos a falar aqui sobre o comprimento da onda. Temos que a velocidade de propagação de sinais eletromagnéticos ele depende do meio da frequência e da frequência. Isso já vimos em slides anteriores, tudo bem. Demos o exemplo da fibra óptica como meio de transmissão e este sabemos que propaga a luz
E aqui temos a informação que no vácuo a luz se propaga com uma velocidade de 3 vezes 10 elevado a 8. E o interessante, né, é que a velocidade de propagação de um sinal vai ser menor no ar, pois existe outra resistência, e vai ser diferente em um cabo de cobre. Também vai ser menor, porque a resistência é diferente. A unidade que mede normalmente esse comprimento de onda é o micrômetro, em vez dos metros. No exemplo neste slide, a gente vê aí que o comprimento de onda de luz vermelha, né, que tem frequência 4 vezes 10 elevado a 14, no ar se dá que lambda é igual à velocidade de propagação, c, sobre a frequência f, onde c é 3 vezes 10 elevado a 8 sobre f, que é 4 vezes 10 elevado a 14, que é igual a 0,75, dividindo 3 por 4, vezes 10 elevado a menos 6, diminuindo 14 de 8, né? Então, temos que metros vão ser, né? Aí, só repetindo aqui, 0,75 vezes 10 elevado a menos 6, né, metros é igual a 0,75 micrômetros. Entretanto, em cabo coaxial, par trançado ou fibra óptica, o comprimento de onda é mais curto, né, 0,5 micrômetros, pois a velocidade de propagação no cabo ou no ar é menor. Já falamos dos 3 parâmetros de uma onda senoidal, onde isso significa que ela é definida de maneira completa por sua amplitude máxima, sua frequência e a fase. Temos apresentado uma onda senoidal usando o chamado gráfico de domínio de tempo, onde ele mostra mudança na amplitude no sinal em relação ao tempo. Trata-se de um gráfico de amplitude pelo tempo. A fase não é revelada explicitamente em um gráfico de domínio do tempo. Para mostrar a relação entre a amplitude e a frequência, podemos usar o assim chamado gráfico de domínio da frequência. Um gráfico de domínio da frequência se preocupa apenas com o valor máximo e frequência. Mudanças de amplitude durante um período não são apresentados nesse gráfico. Podemos ver na figura do slide um sinal apresentado tanto no domínio do tempo quanto no domínio da frequência. É fato que o domínio da frequência é fácil de ser representado graficamente e capaz de transmitir as informações que se pode encontrar em um gráfico de domínio do tempo. A vantagem do domínio da frequência é que é fácil de constatar, né? Constata, né? Se vê imediatamente os valores da frequência e a amplitude máxima. Uma onda senoidal completa é representada por um pico e a posição do pico indica a frequência. Sua altura revela a amplitude máxima. Até o momento, nos concentramos em ondas senoidais simples. Elas têm diversas aplicações no cotidiano. Podemos enviar uma onda senoidal simples para transportar energia elétrica de um lugar para o outro. Por exemplo, a companhia elétrica distribuidora de energia envia uma onda senoidal simples em frequência de 60 Hz para distribuir energia elétrica para as residências e empresas. Outro exemplo seria utilizá-la para enviar um sinal de alarme a uma central de segurança quando um ladrão abrisse uma porta ou uma janela em uma casa. No primeiro caso, a onda senoidal está transportando energia. No segundo, é um sinal de perigo. Se tivéssemos apenas uma única onda senoidal simples para transmitir uma conversação pelo telefone, ela não teria nenhum sentido e não transportaria nenhuma informação. Simplesmente ouviríamos um ruído. Precisamos enviar um sinal composto para estabelecer uma comunicação de dados. Um sinal composto é formado por várias ondas senoidais simples. No início da década de 1990, o matemático francês Jean-Baptiste Fourier demonstrou que um sinal composto é, na verdade, uma combinação de ondas senoidais simples
com diferentes frequências, amplitudes e fases. Sinais compostos. Na figura 3.9 é visto um sinal composto periódico com frequência f. Esse tipo de sinal não é o tipicamente encontrado em comunicação de dados. Podemos considerá-lo para 3 sistemas de alarme, cada um dos quais com uma frequência diferente. A análise deste sinal pode nos dar uma boa ideia de como decompor sinais. É muito difícil decompor manualmente, esse sinal em uma série de ondas senoidais simples. Entretanto, existem ferramentas de hardware e de software que podem nos ajudar nessa tarefa. Não estamos preocupados com isso, queremos ver o resultado. A figura 3.10 indica o resultado da decomposição do sinal acima tanto no domínio do tempo como na frequência. A amplitude da onda senoidal com frequência f é praticamente a mesma que a amplitude máxima do sinal composto. A amplitude da onda senoidal com frequência de 3f é 1/3 da primeira. A frequência da onda senoidal com frequência f é a mesma que a frequência do sinal composto. Ela é chamada de frequência fundamental ou primeira harmônica. A onda senoidal com frequência 3f tem uma frequência 3 vezes da frequência fundamental. Ela é denominada de terceira harmônica. A terceira onda senoidal com frequência de 9f tem uma frequência 9 vezes da frequência fundamental. Ela é chamada ou dita como nona harmônica. Vamos falar sobre a largura de banda, que é o intervalo de frequência contido entre um sinal composto, sendo a diferença entre dois números. Como, por exemplo, se um sinal composto contiver frequências entre 5.000, entre 1.000 e 5.000, sua largura de banda será 5.000 menos 10.000, ou seja, 4.000 de largura de banda. Na figura 3.12, vemos o conceito de largura de banda. Representa dois sinais compostos. Um periódico e outro não periódico. A largura de banda de um sinal periódico contém todas as frequências inteiras entre 1.000 e 5.000. Então temos aí 1.000, 1.001, 1.002 e por aí vai. A largura de banda de sinais não periódicos tem o mesmo intervalo, porém as frequências são contínuas. Perceba que um gráfico de um sinal periódico geralmente mostra as barras das frequências. Seus valores são separados. Já o sinal periódico mostra uma figura contínua, como se fosse uma figura geométrica. Parece a soma de um retângulo com um triângulo aqui. Vemos nesse primeiro exemplo um sinal periódico, ou seja, suas frequências não formam uma figura geométrica, decomposto em 5 ondas senoidais com frequências igual a 100, 300, 500, 700 e 900 Hz. Qual será a sua largura de banda? Então, nesse exemplo aqui, temos que a solução, vemos aí o autor supor que FH seja a maior frequência e FL seja a menor frequência e B a largura de banda. Então, temos que B é igual a FH menos FL, que é igual a 900 menos 100, que é igual a 800 Hz, ou 800 ciclos por segundo. O espectro tem apenas 5 picos, em 100, 300, 500 e 900 Hz. E é possível ver no espectro o que o autor define
na amplitude máxima, né? Então ele definiu aqui que a amplitude máxima é 10 volts, então no gráfico a gente pode ver aqui, né, nessa representação, no espectro, a gente pode ver aqui a definição dos 10 volts. Largura de banda, né? O exemplo 2 aí, temos um sinal periódico que tem uma largura de banda igual a 20 Hz, a frequência mais alta é de 60 Hz, e o autor pergunta qual é a frequência mais baixa. Pede também para desenhar o espectro supondo que o sinal contenha todas as frequências com igual amplitude, onde temos como solução a colocação de, suponhamos que FH seja a maior frequência e FL a menor frequência e B seja a largura de banda. Então temos que B é igual a F, B é igual a F menos FL, sendo B igual a 20, que é igual a FL, que é igual a 60, menos FL, com isso nós temos o 60 menos 20, que é igual a 40 Hz, e essa é a nossa frequência mais baixa. E vemos no espectro contendo todas as frequências inteiras, representando isso, né, por meio de uma série de picos. Então temos aí 40, 41 até 60. Nesse exemplo 3, sobre largura de banda, temos um sinal composto não periódico com uma largura de banda igual a 200 kHz, com frequência fundamental de 140 kHz e amplitude igual a 20 volts. As duas frequências extremas têm amplitude zero. O autor pede para desenhar o domínio de frequência do sinal. Temos como solução que a frequência menor tende a estar a 40 kHz e a mais alta em 240 Hz. A figura 3.15 mostra o domínio da frequência e a largura de banda. Vamos falar agora sobre sinal digital, pois além de representarmos por um sinal analógico, as informações também podem ser representadas por um sinal digital. Por exemplo, o nível lógico 1 pode ser codificado com uma voltagem positiva e o nível lógico 0 com uma voltagem 0. Um sinal pode ter mais de 2 níveis. Nesse caso, podemos enviar mais de um bit por nível. Na figura do slide, vemos dois sinais, um com 2 níveis e outro com 4. Enviamos um bit por nível no item A, um bit, e 2 bits por nível no item B da figura. Em geral, se um sinal tiver L níveis, cada nível precisa ter aí log de L na base de 2 bits. Então a gente vai ver exemplo dessa confirmação aí. Olha só esse exemplo 1. Nesse exemplo, temos que um sinal digital tem 8 níveis. Então, o autor pergunta quantos bits são necessários por nível. Calculamos o número de bits a partir da fórmula número de bits por nível. É igual a logaritmo de 8 na base 2, que é igual a 3. Então, temos que cada sinal é representado por 3 bits. Falamos sobre a taxa de transferência, né? Então, vamos falar agora aí da taxa de transferência, onde esta é o número de bits enviados em um segundo, usado para descrever sinais digitais, sendo expresso em bits por segundo. Então, pensou em taxa de transferência, pensou em bits por segundo. Temos nesse exemplo 1 sobre taxa de transferência, né,
Suponha aí que precisemos baixar documento de texto a uma taxa de 100 páginas por minuto. Qual seria a taxa de transferência necessária? Bom, o autor traz como solução que uma página tem em média 24 linhas com 80 caracteres por linha. Se supusermos que um caractere precisa de 8 bits, a taxa de transferência seria 100 vezes 24 vezes 80 vezes 8, que é igual a 1.636.000 bits por segundo, o que dá 1.636 megabits por segundo. Nesse exemplo 2, sobre taxa de transmissão, o autor nos traz um canal de voz digitalizado, obtido digitalizando-se um sinal de voz analógico que possui a largura de banda de 4 kHz. Precisamos amostrar a largura de banda, o sinal, com o dobro da frequência mais alta, o que vale a 2 amostragens por Hz. Então vamos supor que cada amostragem precisa de 8 bits. Qual é a taxa de transferência necessária? Então, temos como solução que a taxa de transferência, calculada como 2, que é o dobro da frequência, vezes 4.000 vezes 8, que é igual a 64.000 bits por segundo, que é igual a 64 kbits por segundo. No exemplo 3, temos uma pergunta sobre qual é a taxa de transferência para uma TV de alta definição, um HDTV. Onde a solução nos fala que a HDTV usa sinais digitais para transmitir sinais de vídeo de alta qualidade. A tela de um HDTV tem normalmente uma proporção de 16:9, se compararmos com a TV comum, que é de 4:3. O que significa que a tela da TV HDTV é mais larga. Existem 1920 por 1080 bits por tela, e a taxa de renovação na tela é de 30 vezes por segundo. 24 bits representam 1 pixel de cor. Então, anteriormente, a gente falou sobre a questão da representatividade de bits, só que foi preto e branco. Então, bits preto e branco, eu poderia ter 2 bits, sendo 1 representando o branco e 0 representando o preto. Podemos calcular a taxa de transferência, que 1920 vezes 1080 vezes 30 vezes 24, que é igual a 1.494.992.000 bits por segundo. Ou, transformando em gigabits por segundo, 1,5 gigabits por segundo. Por curiosidade, temos na TV digital a utilização do padrão MPEG, Moving Picture Expert Group, para reduzir a taxa de bits de 1 GB para aproximadamente 20 megabits por segundo. Ou seja, se temos que transmitir, por exemplo, 1,5 gigabits de dados utilizando a codificação MPEG, transmitiríamos no meio 30 megabits por segundo. Vamos falar agora sobre perda de transmissão de sinais digitais, onde temos que os sinais trafegam por meios de transmissão. Lembre-se que meio pode ser o ar, fibra óptica ou cabo metálico, que não são perfeitos. A imperfeição ela provoca essa perda de sinal. Isso significa que o sinal do início do meio de transmissão não é o mesmo do seu final. O que é enviado não é aquilo que é recebido. 3 causas para essas perdas são a atenuação, a distorção e o ruído. A atenuação significa perda de energia. Quando um sinal, seja ele simples ou composto, trafega por um meio de transmissão, ele perde parte de sua energia para superar a resistência do meio. Então temos que um sinal
precisa superar a resistência do meio de transmissão que ele trafega. É por esse motivo que um fio transportando sinais elétricos se aquece, ou até mesmo fica bem quente pouco tempo depois. Parte da energia elétrica no sinal é convertida em calor. Para compensar essa perda, são usados amplificadores para o sinal. A figura 3.26 mostra o efeito da atenuação e da amplificação, que é o efeito causado após a passagem pelo amplificador. A distorção significa que o sinal muda sua forma ou formato. A distorção pode ocorrer em um sinal composto formado por diversas frequências. Cada componente do sinal tem sua própria velocidade de propagação por um meio e, portanto, seu próprio retardo em atingir o destino final. Diferenças em retardo podem criar uma diferença na fase, caso o retardo não seja exatamente o mesmo que a duração do período. Em outras palavras, os componentes do sinal no receptor possuem fases diferentes daquelas que tinham no emissor. Portanto, o formato do sinal composto não é mais o mesmo. Vemos na figura 3.28 o efeito da distorção em um sinal composto. Preste atenção como está o sinal, do lado esquerdo no emissor e como ele chega no receptor do lado direito. É claramente possível ver a distorção aqui. E quanto ao ruído, temos que existem vários tipos de ruídos, como ruídos térmicos, induzidos, linha cruzada e de impulso. E estes podem causar danos ao sinal. O ruído térmico é a movimentação aleatória de elétrons em um fio que cria um sinal extra que não foi originalmente enviado pelo transmissor. Já o ruído induzido provém de fontes como motores e aparelhos elétricos. Então, se um cabo estiver perto de um motor ou de um aparelho elétrico, ele vai ter esse ruído induzido. Estes dispositivos atuam como uma antena transmissora e o meio de transmissão como uma antena receptora. A linha cruzada é o efeito de um fio sobre o outro. Um fio atua como uma antena transmissora e o outro como uma antena receptora. E por fim, o ruído por impulso. É um pico, um sinal com grande energia em um curtíssimo espaço de tempo, proveniente, por exemplo, de cabos de força e relâmpagos e assim por diante. Na figura 3.29, podemos ver o efeito de ruído sobre um sinal. Assunto dos limites na taxa de dados. Uma consideração muito importante nas comunicações de dados é a rapidez com que podemos enviar os dados, em bits por segundo, através de um canal. A taxa depende de 3 fatores. Onde temos a largura de banda disponível, que a gente já falou, os níveis dos sinais usados e a qualidade do sinal, do canal. Então temos aí que são esses 3 fatores com relação ao limite na taxa de dados. Tá bom da gente falar de sinal, né? Tá bom não, vamos ver só mais 2 slidezinhos. Temos aí o throughput, que é algo até que a gente falou anteriormente, mas vale a pena recapitular. Temos que esse termo que está envolvido na transmissão de sinais diz respeito à medida da velocidade com que os dados cruzam um ponto ou uma rede. Em outras palavras, se considerarmos o ponto como sendo um plano vertical que passa pelo meio, Então o que acontece? O throughput é o número de bits que atravessa esse plano.
em 1 segundo, né? Então essa figura abaixo aí tira todas as nossas dúvidas, né? Então nós temos aqui o meio, né? E daqui nós temos a parede, né? E o throughput é o número de dados, o número de bits que atravessa essa parede aqui em 1 segundo, né? Então esse daqui é o throughput. Temos aqui transmissão de sinais, né? A gente viu algumas terminologias, né? Então, todas essas terminologias aqui a gente tá ligado à área de sinais, né? Dos tipos de sinais, que é esse tópico que a gente acabou de ver. E temos aí amplitude máxima, análise de Fourier, atenuação, bits por segundo, ciclo, comprimento de onda, digital, distorção, domínio de frequência, domínio do tempo, espectro de frequência, frequência fundamental, hertz, informação lógica, digital, largura de banda, onda senoidal, período, ruído, sinal analógico, composto, digital, sinal não periódico, sinal periódico, que não está aí nesse caso, mas e também o throughput, né? Vamos ver alguns resumos aqui, né? Algumas afirmações que apareceram durante o período aí da apresentação. Então, temos aí dados devem ser convertidos em sinais eletromagnéticos antes de serem transmitidos através de uma rede. Dados e sinais podem ser tanto analógicos quanto digitais. Um sinal é periódico se ele consiste de um padrão repetido continuamente. Toda onda senoidal pode ser caracterizada por amplitude, frequência e fase, né, a AF. Frequência e período são grandezas recíprocas, né? Então, um inversamente proporcional ao outro, né? Num gráfico do domínio do tempo, plotamos a amplitude de um sinal em função do tempo. No gráfico no domínio da frequência, plotamos a amplitude de resposta de um sinal composto em função das frequências. Usando a análise de Fourier, qualquer sinal composto pode ser representado como uma combinação de ondas senoidais. A largura de banda é a faixa de frequências que o sinal ocupa. Ela pode ser determinada tomando-se a diferença entre a maior e a menor componentes de frequência. Os bits, o número de bits por segundo e a largura de banda são proporcionais entre si. A atenuação, distorção e ruído provocam perdas no sinal. A atenuação é a perda de energia do sinal devido a resistências do meio. A distorção é a alteração de um sinal devido às diferentes velocidades de propagação das componentes de frequência que compõem o sinal. E ruídos são fontes de perturbação externas que corrompem os sinais. E com isso a gente finaliza a nossa apresentação.